pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. A gente vai dar continuidade aos aspectos asiáticos. Dessa vez a gente vai falar da regionalização e dos aspectos humanos. Bom, então vamos lá, né? Reforçar. O livro de vocês, ele traz uma repetição de alguns conteúdos. E geografia, eu percebi que a gente já teve, né? Já falou um pouquinho do continente asiático e agora a gente está retornando. Como vocês já sabem, já tem um outro vídeo que a gente falou sobre Ásia e lá a gente tem algumas informações. Como sabemos, a Ásia é o maior continente do mundo, tendo aí aproximadamente 45 milhões de quilômetros quadrados. Considerado, então, né, dentro da localização geográfica, ele está dividido em 6 regiões, que são elas: o Oriente Médio, o Extremo Oriente, a Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Ásia Central e Setentrional. Vamos falar um pouco sobre o Oriente Médio. Vamos começar por ele. Então, o Oriente Médio é uma porção territorial composta com 15 países, localizado estrategicamente entre a Europa, a Ásia e o restante da Ásia. Então, este fato contribuiu para um aprofundamento das relações entre os povos desses diferentes continentes, o que até hoje confere ao Oriente Médio como uma grande importância. Então, essa região é o berço das 3 principais religiões monoteístas do mundo, que são elas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nessa imagem que está sendo apresentada, vocês estão vendo aí os aspectos gerais, né? A sua localização, tá bom? Dentro do mapa, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Né? Como eu já falei, no outro vídeo que a gente viu, a gente já tem essas informações. Aqui um pouco mais sobre a localização, tá bom? Um outro mapa. Aqui eu estou apresentando para vocês as principais fronteiras, né, que, que fazem aí, né, os outros continentes, né, que fazem fronteira com a Ásia. Eu tenho aí a África e a Europa. Nesse mapa aqui eu coloquei para vocês a questão da regionalização asiática, tá certo? Então eu dividi aqui, né, norte da Ásia, Ásia Central, o leste da Ásia, o oeste da Ásia, sul da Ásia e sudeste asiático, tá bom? Então aqui eu tenho algumas informações bem importantes para que vocês registrem aí. Bom, aqui eu deixei para vocês, né, o mapa político asiático, né? Vocês acredito que já tenham visto essa imagem, né? Até no próprio livro, logo no comecinho vem trazendo, né, na página 375. No caso, né, a página 375 vem trazendo só destacando ali a parte do Oriente Médio, tá bom? Mas aqui eu coloquei ele de modo geral, ele por inteiro. Bom, vou falar um pouquinho sobre a religião, né, que principalmente a principal delas, que é o islamismo. Então, o islamismo é a principal religião do Oriente Médio, certo? Denominados como muçulmanos, seus aspectos acreditam em um único Deus, que é Alá. Eles seguem um livro chamado Alcorão e os ensinamentos do profeta Mohammed, que também é conhecido como Maomé. Atualmente, o islamismo tem cerca de 1,6 bilhões de fiéis, com maior concentração na região entre a Ásia e o Pacífico. Então, o Oriente Médio e a África abrangem ali 20% dos seguidores. Entre os costumes islâmicos, podem se destacar as 5 orações diárias que são realizadas em direção a Meca, que é a cidade sagrada. Então, uma vez por ano, os fiéis fazem uma peregrinação e vai até Meca, que lá eles vão agradecer por tudo que eles conseguiram durante aquele ano.
Também é importante dizer que o Ramadã, né, que é o período, né, que é um período de mês a cada ano em que os fiéis fazem jejum e oração, é muito importante para os islâmicos. A cidade de Meca é considerada uma cidade sagrada para os islâmicos, pois foi nela que nasceu e encontra-se também o profeta Maomé, que é o fundador dessa religião. É comum os termos árabe e muçulmano serem confundidos. O primeiro se refere à composição etênica e a uma religião. Já o muçulmano se refere à pessoa que segue a religião islâmica, ok? Essa imagem aqui, gente, eu coloquei algumas paisagens das fronteiras asiáticas, tá certo? Em seguida, vocês vão ver um outro mapa que vai falar aqui sobre o relevo asiático. A partir de agora, vocês vão ver alguns slides que falam sobre essa diversificação, né, de relevo que existe ali no continente asiático, tá bom? Então, aqui eu comecei falando sobre as planícies, né, como vocês podem ver, as planícies da Ásia. Agora a gente está vendo aí os planaltos asiáticos, tá bom? Bom, como vocês sabem, né, no continente asiático é comum acontecer alguns fenômenos naturais, como por exemplo tsunamis. Então, eu acredito que a gente já falou sobre isso no outro vídeo, porém aqui eu deixei para vocês, né? A gente falou sobre as placas tectônicas e tudo mais, sendo que aqui eu coloquei uma breve explicação das regiões que acontecem geralmente esses fenômenos. Aqui eu coloquei alguns tsunamis e datei algum deles. Como vocês podem ver, esse daqui que eu coloquei foi de 2004. Nessa apresentação aqui eu coloquei para vocês, né, as depressões asiáticas, né? Então eu coloquei também dentro dessas depressões também coloquei as montanhas, tá certo? Então aqui eu coloquei tanto as imagens como as explicações e onde a gente pode encontrar. Nessa aqui, eu já coloquei aqui para vocês, né, o tsunami que aconteceu no Japão em 2011. Então, vejam um pouquinho aí das imagens, tentei colocar algumas imagens para vocês, não consegui encontrar vídeo, né? É, na verdade, existe vídeo, mas o problema é que para colocar no YouTube tá dando uns pequenos erros, entenderam? Aí por conta da questão de direitos autorais e tudo mais. Mas enfim, aqui eu coloquei algumas imagens. Outro fenômeno que acontece no sudeste da Ásia e no sul da Ásia são as monções asiáticas, tá certo? Eu já expliquei para vocês no outro vídeo como é que funciona isso aí, tá bom? Então vocês estão vendo que é o seguinte, existem dois tipos de monções, a que acontece no inverno e a que acontece no verão. Quando a gente está se referindo ao inverno, a gente tem uma alta pressão atmosférica, tá certo? Quando a gente está no verão, existe aí uma baixa pressão atmosférica. Então, dentro do continente, quando a gente está se referindo aqui ao inverno, deixa eu destacar para vocês, percebam que o continente ele vai ficar com a alta pressão e o oceano vai ficar com a baixa pressão. O que vai acontecer no inverno é o inverso do que acontece aí no verão. Só para vocês relembrarem, mas aí já foi explicado isso em outra aula. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Extremo Oriente. Eu coloquei algumas imagens aqui, estão aleatórias, certo? Mas se referem à Ásia Oriental, que também é conhecido como Extremo Oriente, que abriga aí os chineses e japoneses, também coreanos e mongóis. Então vejam só, nessa região há países com elevados índices de desenvolvimento humano, sendo aí o Japão e a Coreia do Sul os mais desenvolvidos. Com relação à China, esse país abriga a maior população do mundo,
certo? Então, se encontram algumas irregularidades na questão de eh, distribuição. Então, acontece aí, né, que a população chinesa, ela também é composta predominantemente da etnia Han, que é cerca de 90% aí, e também de tibetanos e mongóis. Então, quanto à urbanização, o país vem enfrentando nos últimos anos um intenso êxodo rural, ou seja, as pessoas estão saindo das cidades perdão, saindo da zona rural e indo para as cidades. Então, o que acontece? Acontece um aumento populacional dentro do centro urbano. O Japão, por sua vez, tem aproximadamente 126 milhões de habitantes, que se encontram irregularmente distribuídos pelo país, com maior concentração nas áreas litorâneas a leste e menor também densidade demográfica em áreas montanhosas. O Japão é um dos países mais povoados do mundo, com uma baixa taxa de densidade demográfica. As características naturais do país influenciaram nos costumes e na alimentação dessa população. Outra coisa também que a gente pode dizer é que o Japão sofre os reflexos do baixo crescimento vegetativo ocasionado pela baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem muito no Japão e existe uma baixa taxa de natalidade, que é a taxa de natalidade mede ali os nascidos de um país. Bom, aqui eu coloquei para vocês um resuminho sobre o clima e a vegetação da Ásia, tá certo? Aí, enquanto vocês estão vendo, né, um pouquinho do clima e a vegetação, eu vou só concluir aqui falando um pouco sobre a Ásia Meridional. Essa porção da Ásia é formada por alguns países mais pobres do mundo, tá certo? Então, de acordo com esses dados, a maioria dos países apresenta baixos indicadores sociais, né? Então, tendo aí em destaque as Maldivas, que são os maiores indicadores, Bangladesh, Mianmar, Nepal e Paquistão, tá certo? Então, esses apresentam os piores desenvolvimento humano. Então, assim, a renda per capita é baixa, né? O desenvolvimento humano, enfim, a população do país vive de forma degradável, tá certo? A gente também pode destacar, né, a Índia, que é o principal país da região, que atualmente tem a segunda maior população do mundo, tá bom? Outra coisa também, as pesquisas indicam que em breve ainda será o país mais populoso do mundo em razão das altas taxas de natalidade e da melhoria da qualidade de vida, o que tem assim elevado também a expectativa de vida das pessoas que vivem na Índia. Bom, a sociedade indiana é dividida em um sistema chamado sistema de castas, que vem sendo aí, né, sendo organizado por hereditariedade. Então, não há possibilidade de troca de castas. Então, de maneira que permanece assim uma endogamia, que significa casamento entre parentes ou entre pessoas da mesma etnia ou da mesma classe social, tá certo? Então,
aqui vocês estão vendo como é organizado esse sistema, tá bom? Que eu coloquei aí para vocês. Então, outra questão importante também é o Sudeste, gente, é asiático, tá bom? Que tem aí a formação territorial da Península do Himalaia. A Ásia Central, que tem aí países que tem o Cazaquistão, né? A Rússia. Bom, pessoal, então, um resumo prático, a gente pode dizer que o Oriente Médio, ele se classifica aí pela sua grande diversidade religiosa e as diferenças sociais. Já o Extremo Oriente é uma região populosa e povoada, mas que tem um baixo crescimento populacional. A Ásia Meridional, existem grandes problemas sociais e ainda é o segundo país mais populoso do mundo. O Sudeste Asiático, a gente tem diferenças sociais, como por exemplo Singapura e Brunei, que são países mais desenvolvidos da região. E na Ásia Central e setentrional, a gente tem o Cazaquistão e a Rússia, que são países mais desenvolvidos, mas por outro lado a gente tem países que têm um baixo desenvolvimento e IDH, que são o Tajiquistão e o Quirguistão, certo? Então a gente tem aí um contexto regional, né, resumido, porém bem destacado da Ásia. Então eu vou ficando por aqui. A atividade eu vou deixar lá no plural, certo? As páginas que vocês vão ter que fazer. E qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Então, beijo para vocês e até a próxima.